Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula hoje. Vamos falar sobre validação de dados, tá? Bem, a validação de dados ela serve para que os dados que são colocados em determinada célula ou em conjunto de células, ele seja validado, ou seja, ele seja válido. Significa dizer o quê? Nem tudo que você pode colocar ali dentro. Lembra da aula que eu estava falando sobre proteção de planilha? E eu falei assim, lá para frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para impedir que o professor lance a nota errada. Por exemplo, a nota vai de 0 a 10, o professor não pode lançar um número menor do que 0 e nem um número maior do que 10, porque é uma nota inválida. Né? Então a gente consegue fazer o controle disso através da validação de dados. A gente vai validar o que o professor digitou, e se o que ele digitou está fora do nosso padrão, a gente não vai aceitar aquele valor e vai dar uma mensagem informando isso. Tá? A validação serve para uma série de outras coisas também, e eu vou dar um exemplo prático aqui, depois nós vamos lá para o boletim. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem essa tabela. Deixa eu aproximar um pouco mais. Eu criei uma tabela aqui, fictícia, né, com alguns produtos, tá vendo? Então eu tenho aqui a coluna dos produtos, o custo desse produto para comprar, o valor que eu vendo ele e qual que é a minha margem de lucro, tá? Então tem o produto 1, o 2, o 3 e por aí vai. Bem, qual que é a coisa aqui? Nós vamos fazer as categorias dos produtos, tá? Então eu posso, baseado numa lista prévia de categorias que eu tenho na minha loja, eu vou vir aqui e vou colocar o produto 1 é alimento, o produto 2 é mobiliário, o produto 3 é jardinagem. E por aí eu vou colocando. Então alimento de novo. E por aí eu vou preenchendo a minha tabela, tá? Bem, onde que está o problema disso? Vamos lá, eu estou digitando alimento, tá? Eu posso errar, alimento. Então eu vou colocar jardinagem, eu coloco jardinagem. O outro vem e escreve jardinagem, com J. O outro escreve jardim. No final das contas, quando eu for pegar minhas categorias, eu vou ter 600 categorias de produto, quando na verdade eu só trabalho com 5, tá vendo? Por quê? Porque eu estou deixando a pessoa digitar, e quanto mais a pessoa pode digitar, mais propício a errar ele está, né? Você pega um texto de uma palavra e pega um texto de 100 páginas, a chance de ter erro de português maior é onde? Nas 100 páginas, porque ali você digitou muito mais. Então aqui, quanto mais você permite que a pessoa digite, mais provável que ela vai errar. Tá? Eu vou te dar um exemplo, eu sou da cidade de Curitiba, no Paraná, lá no Brasil, então ali nós temos Curitiba, exemplo do que eu já peguei, tá? Curitiba, que é o time de futebol da cidade. O pessoal digita CWB, o pessoal escreve CTBA. Essas são as maneiras que eles encontram lá e que são corretas de se referir a Curitiba, tá? Mas, na verdade, são 4 maneiras diferentes e que, se você for colocar isso na prova depois para fazer um filtro, por exemplo, você vai ter que achar 4 possibilidades diferentes só para Curitiba, tá? O pessoal vai digitar São Paulo. Ele pode digitar São Paulo, ó. Ele pode digitar São Paulo com acentuação. Eu estou sem acentuação aqui, então eu vou deixar assim, tá? São Paulo. Ele pode escrever SP, né? Ou ele pode escrever São Paulo, tudo junto. São Paulo. Gente, o que vocês imaginarem de erro possível vai acontecer, tá? Ah, mas eu sou cuidadoso. Por que você vai ter que tomar todos esses cuidados se você pode permitir que o Excel te avise quando estiver errado, né? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Então, aqui, em vez de eu digitar, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o que está aqui. Aí, eu vou selecionar essa coluna aqui, gente, ó. Então, desde o primeiro item, cliquei aqui no primeiro, vou descer até o último, tá? Pronto. E nessa seleção que eu fiz aqui, eu quero que o Excel valide para que ele só aceite esses valores aqui, ó. Tá? Como faz isso? Vocês vão vir aqui na aba Dados, ok? Vocês vão ver que tem aqui, ó, Validação de dados, tá vendo? Clica aqui e clica em Validação de dados, tá? Então, eu vim na aba Dados, vim na opção Validação de dados, cliquei e vou em Validação de dados. Ele vai abrir uma tela para mim e nós vamos ver cada um dos campos que estão aqui, ok? Então vamos lá, o que eu quero fazer é validar para que a pessoa só possa colocar aqui nas categorias, em todos esses campos, o que está escrito aqui. Ele não vai poder escrever nada diferente disso, tá? Então vamos lá aos nossos critérios de validação. Eu estou dizendo para ele o seguinte, nestas células aqui, eu vou
permitir o quê? Hoje está qualquer valor, então eu posso digitar qualquer coisa, tá? Mas não, eu posso colocar várias opções. Por exemplo, ó, eu quero um número inteiro que esteja entre, olha o boletim aqui, ó, entre 0 e 10. Ou então, eu quero um número que não está entre 0 e 10. Aí ele só ia pegar os números menores do que 0 e maiores do que 10. Tá? E excluir os números de 0 a 10. Eu só quero números diferentes de 5, iguais a tal número, maiores, menores do que, e por aí vai. Isso quando eu falo de números inteiros, tá? Números decimais, pessoal, ele só vai permitir números decimais. E aí as mesmas regras, maiores ou menores do que tal valor. Depois, eu quero que ele pegue os itens de uma lista. Olha que legal, ó. Isso aqui não é uma lista? Então é daqui que ele vai vir buscar os valores, tá? Eu quero que só permita data, só permita hora. Eu só quero que ele permita um comprimento de texto. Então, por exemplo, eu coloco lá o campo senha, tá? Digite a senha, só pode 6 caracteres. Então eu venho aqui e falo, ó, é no máximo 6 caracteres. É menor do que 6 caracteres, tá? O comprimento do texto é menor do que 6 caracteres. Ou então eu posso criar uma fórmula personalizada e com essa fórmula eu defino a regra, tá? Não é o que a gente vai fazer agora, mas a gente vai vir aqui então, ó, em lista, tá? Eu quero que ele permita uma determinada lista de valores, que eu vou colocar aqui. Aí ele me dá uma opção, ó. Eu quero que ele mostre um menu com essas opções. Vamos ver como é que funciona isso, pessoal, ó. Eu vou deixar desmarcado, tá? Eu vou falar para o Excel, pegue, permita uma lista. Aí ele está perguntando assim, tá, a fonte dessa lista, onde é que está essa lista? Então eu vou vir, clico aqui e vou lá e seleciono a minha lista, ó. Pronto. A minha lista está das células J3 até a J7, que é o nome das categorias, tá? Vou dar um OK. Pronto. Quando eu vier digitar aqui, eu vou colocar lá, ó, alimento. Show de bola, passou. Agora eu vou colocar errado, ó, alimentos. Alimentos, pessoal, eu não dei Enter ainda, tá? Ele não aparece aqui. Então, quando eu der Enter, em tese eu não tenho que aceitar, né? Ó, vou dar Enter. O valor inserido não é válido. O usuário restringiu os valores que podem ser inseridos nessa célula. Tá vendo? Então eu vou cancelar. Ou seja, ele não me deixa colocar nada do que não seja o que está aqui. Ok? Vestuário. Digitei errado, não aceitou. Vestuário. Agora eu vou colocar vestuário com acento. Não aceitou. Tá vendo? Então eu falei para Excel aqui, ó, nessa lista aqui, nessas células aqui, eu só irei aceitar que você digite o que está aqui dentro dessa lista. Ok? Vamos mexer um pouco nisso aqui. Eu quero mudar, então o que eu faço? Eu seleciono ela de novo, vou lá em dados, validação de dados e validação de dados. Ok. Ele vai mostrar para mim como é que está. Eu estou permitindo uma lista. Eu vou marcar essa opção, ó, menu suspenso na célula, para vocês verem o que essa opção faz. Então ele estava desmarcado, né? Eu tinha que digitar. Agora eu vou falar que eu quero um menu. Eu vou dar OK. Olha o que acontece, gente. Quando você clica ali, ele abre para você escolher. Você não precisa nem digitar. Ó. Esse produto aqui, o que é? Esse aqui é mobiliário. E esse aqui, vestuário. Tá vendo que legal? Ó? Porque eu mandei ele colocar um menuzinho na célula. Então o que ele faz? Quando eu clico para abrir o menu, ele vai ler as opções que tem aqui. Tá vendo? E vai trazer para mim os itens. Legal? Perfeito. Isso aqui então é a validação de dados. Deixa eu abrir a planilha da nossa aula que tem o boletim escolar para mostrar para vocês a validação das notas, tá? Então, pessoal, eu abri aqui o boletim escolar, tá? Então, o meu professor ele vai poder digitar as notas que estão aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é validar esses dados aqui. Então, eu vou selecionar esses dados, tá? As notas que ele pode pôr aqui são notas, tá? Entre 0 e 10, né? Então, eu vou selecionar, vou lá em dados, vou vir na validação de dados e vou dizer para ele o seguinte, ó, os números que eu quero que você coloque aqui são números decimais entre 0 e 10, tá? Números decimais entre 0 e 10, vou dar um Enter, OK. Então, posso colocar 5? Posso. 4? Posso, tá vendo? Posso colocar 11? Não, não posso, tá, pessoal? Algumas outras coisas importantes, tá? Então, fiz a minha validação de dados, vamos voltar lá, que a gente tem mais opções. A gente viu essa primeira tela, agora nós vamos ver essa aqui, ó, mensagem de erro, tá vendo? Porque quando eu coloco alguma coisa errada aqui, ó, ele dá um erro, tá? Mas eu posso criar uma mensagem de erro específica. Então eu vou selecionar as células
eu vou lá na validação de dados, eu vou clicar nessa segunda aba, ó, mensagem de erro. Ele está perguntando, mostrar uma mensagem de entrada ou selecionar a célula. O que significa isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte, ó, mensagem de entrada, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, quando a pessoa clicar na célula, eu quero dar instruções para ela do que ela vai ter que digitar aqui. Por exemplo, eu cliquei aqui, ele abre uma janela e fala assim, ó, digite um valor entre 0 e 10. Tá? Eu não uso isso, eu vou explicar o porquê. Porque imagine que eu estou mexendo aqui, sou um professor lançando nota, tá? Cliquei aqui e vai aparecer a mensagem. Digite um valor entre 0 e 10. Eu tenho que dar OK e digitei a nota. Venho para cá, cliquei, ele abre a mensagem. Digite um valor entre 0 e 10. Ou seja, para cada uma das células que eu clicar, quando eu for alterar, ele vai ficar dando a mensagem. Digite um valor entre 0 e 10. Aí eu tenho que dar OK e voltar aqui. Cliquei aqui, digite um valor entre 0 e 10. Então, para essa situação específica, não é interessante. Mas em alguns casos, sim. Por exemplo, você tem poucas células ou uma célula específica e você quer instruir a pessoa do que ela tem que fazer ali. Então, você usa aquela ferramenta, tá? Que é a validação de dados e mensagem de entrada, tá? Daí você vai colocar um título e uma mensagem para avisar a pessoa. Digite um valor entre 0 e 10. Aqui no título já se coloca aviso e OK. Tá? Ó. Nessa versão do Excel eu nem precisa dar OK, ele só dá uma instrução aqui embaixo, aviso, digite um valor. Então é interessante, tá? Na versão 2007, pessoal, quando você faz isso, ele ficava abrindo uma janelinha. Uma janelinha tipo essa aqui, ó. Tá vendo? Isso tinha que dar OK. Mas não, perfeito. Essa versão 2013 para frente parece então que eles são um suporte aqui para dar um aviso, ó. Legal, interessantíssimo então. Bem, vamos voltar na validação, vamos ver para as outras telas, tá? Ó, alerta de erro. Quando você vem aqui, gente, coloca um 11, ó, o valor inserido não é válido, o usuário restringiu os valores que podem ser inseridos. Repetir, cancelar ou ajuda. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aquela mensagem. Eu vou lá nas validações de dados. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, ele vai permitir números decimais que estão entre 0 e 10. Quando a pessoa passar pela célula, ele vai mostrar uma instrução na tela, tá? E quando a pessoa errar, ó, mostrar alerta de erro, quando a pessoa colocar um dado inválido. Quando o usuário inserir o dado inválido, mostrar o seguinte alerta. Então, ele quer saber o seguinte, você vai mandar parar, vai dar um aviso ou vai informar a pessoa, tá? Isso tem diferença, tá, gente? Ó, além de mudar o íconezinho, você está vendo aqui, ó, o primeiro é um alerta de parar, depois é um alerta e depois o último uma informação. Qual que é a diferença? Ó, coloquei 11, tá? Ó, o ícone que aparece, ó, parar. Você não pode continuar, tá errado isso aqui. Quando você seleciona as outras opções, eu vou mostrar isso na prática para vocês, ó, eu quero que ele dê um aviso para a pessoa, tá? Então eu coloquei lá 11, ó, ele mudou para um aviso. Mas as opções aqui também mudaram, porque ele está me avisando que eu não posso, mas ele não está me proibindo. Ele está dizendo assim, ó, outro usuário restringiu o valor dessa célula. Você quer continuar mesmo assim? Se eu falar sim, ele vai aceitar. Entenderam o perigo da coisa? Então, se eu coloco na validação que é um aviso, ele deixa eu continuar, tá? Então vamos lá, validação. Tanto a opção aviso quanto a que informa, eles permitem que a pessoa faça o erro, mas ele avisa antes ou informa antes. A opção parar, não. A pessoa não pode continuar. Enquanto ela não digitar o que está dentro da tua lista, não pode, que é o nosso caso aqui, tá? Título e mensagem. Vamos lá. O que são essas duas opções? Eu coloquei 11. Título, pessoal, é o que aparece escrito aqui em cima, ó. Tá vendo que está escrito Microsoft Excel? Não tem nenhum título lá, ele usa no Microsoft Excel. E a mensagem é o que aparece escrito aqui embaixo, tá? Então vamos lá, vamos mudar isso. Eu vou selecionar tudo, vou vir na validação de dados, vou falar para ele que é para parar. O título, eu vou colocar assim, ó, aviso de erro. E a mensagem eu vou colocar apenas valores entre 0 e 10 são notas válidas. Verifique e tente novamente. Ok? Então ele vai mandar a pessoa parar o que ela está fazendo, vai dar um aviso de erro no título da janela e vai vir uma mensagem dentro escrito apenas valores entre 0 e 10 são notas válidas, verifique e tente novamente. Vou dar OK e vamos ver se é verdade, né? Ó, 11, ó, aviso de erro, apenas valores entre 0 e 10 são notas válidas, verifique e tente novamente. Legal?
Então, enquanto eu não mudar o valor ali, ele não vai deixar. Eu posso mandar repetir, ele não deixa. Tá vendo? Pronto, pessoal. Então, e sim funciona a validação. Agora eu vou fazer uma coisa que a gente tinha feito antes. Ó. Eu vou, na aula de proteção de dados, lembra? Eu vou clicar com o botão direito, vou em formatar células, vou desbloquear estas células lá na proteção, ó. Não vou deixar bloqueada, tá? E aí eu vou proteger minha planilha. Então, agora eu vou fazer a proteção da planilha. Vou colocar uma senha de proteção. Pronto. A partir de agora, além dessas células terem uma validação, ou seja, só podem ter valores entre 0 e 10, eu só posso mexer nelas. Ó, eu posso mudar essa nota aqui para 10, Não posso mudar para 12, que vai dar erro. Mas eu não posso mexer aqui também, ó. Está protegido. Então o único lugar nessa planilha inteira onde eu posso mexer é aqui, porque o resto eu protegi. Se vocês assistirem a aula que eu falei sobre proteção de planilhas e segurança, eu falei que eu ia mostrar esse exemplo na prática, tá? Então aqui, além de eu proteger tudo, só liberei essas células. Além de estar só liberado a essas, eu sou limitado a digitar aqui números que sejam entre 0 e 10. Legal? Então paguei minha dívida lá da aula de segurança e aprendemos aqui validação de dados, pessoal. Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? E essa foi a nossa aula sobre validação de dados. Até a próxima aula.